fim, né? Nós nos acolhemos quando pela primeira vez uma criança nos pergunta o que significa morrer. Temos dificuldade de falar ou até mesmo de pensar na morte de alguém que amamos. Hoje estaremos estudando sobre 8 verdades bíblicas sobre a morte. A morte é um inimigo em comum em todas as pessoas. Vamos ver se meu slide está funcionando aqui. Não está funcionando, aqui está desligado. Agora sim. A morte é um inimigo em comum em todas as pessoas, em todas as classes sociais, em todos os lugares desse mundo. Todos nós, nesse momento, estamos sujeitos à morte. Quais são as respostas para as perguntas difíceis sobre a morte? A vida após a morte? Será que voltaremos a ver os nossos amados que já morreram? Enfrentamos determinadamente a morte. Todos nós, em determinado momento, talvez pouco depois do falecimento de um amigo ou de uma pessoa querida, temos a sensação de um vazio no coração, de um sentimento de solidão que toma conta de nós e que nos conscientiza da finitude da vida. Com respeito a um assunto tão importante e tão cheio de emoção, onde podemos aprender a verdade sobre o que acontece quando morremos? Felizmente, parte da missão de Cristo aqui na Terra foi libertar. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Hoje estaremos lendo bastante a Bíblia. Amém? Amém. 2? Capítulo 2, versículo 15. O que a sua Bíblia diz? E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Na Bíblia, Jesus apresenta mensagem confortadora e responde claramente todas as nossas perguntas sobre a morte e a vida futura. A maneira que fomos feitos por Deus. Para entender a verdade sobre a morte na Bíblia, precisamos começar do princípio e ver de que forma fomos criados por Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, alguém gostaria de ler? 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Exatamente. Na criação, Deus formou Adão do pó da terra. E ele tinha um cérebro em sua cabeça, pronto para pensar, sangue em suas veias, pronto para correr. Então Deus soprou em sua narina um fôlego de vida, e Adão tornou um ser vivente, ou alma vivente. Nota, irmãos, cuidadosamente que a Bíblia não diz que Adão recebeu uma alma. Ao invés, diz que o homem se tornou uma alma vivente. Quando Deus deu o fôlego de vida a Adão, a vida começou a fluir de Deus. A junção do corpo com o fôlego de vida tornou Adão um ser vivente, uma alma vivente. Por essa razão, poderíamos escrever a equação fundamental do ser humano da seguinte maneira: Gênesis 2,7 que acabamos de ler. Pó da terra mais o fôlego de vida, alma vivente. Corpo sem vida mais o fôlego de vida, mais o fôlego de Deus, ser vivente. Cada um de nós tem um corpo e uma mente racional.
enquanto continuarmos a respirar, seremos ser vivo ou alma vivente. O que acontece quando uma pessoa morre? Abre sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Versículo 7. Mas antes do 7, na morte reverte o processo criativo descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o que fala em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7? O pó volte à terra, de onde veio o Espírito, volte a Deus que o deu. Exatamente. A Bíblia frequentemente usa a palavra hebraica para fôlego e espírito alternamente. Quando as pessoas morrem, o corpo se torna pó e o espírito, o fôlego de vida, retorna para Deus, que foi a sua fonte. Mas o que acontece com a alma? Em Eclesiastes, eu te coloquei aqui só para adiantar, em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. O que diz? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, todas as almas são minha. A alma que pecar, essa morrerá. Exatamente, a alma, irmãos, ela morre, ela ainda não é imortal. Ela pode perecer. A equação derivada de Gênesis 2,7, ao sermos feitos por Deus, faz o caminho inverso da morte. Ali está. Pó da terra, menos o fôlego de vida, uma alma morta. Corpo sem vida, menos o fôlego de vida, menos o fôlego de Deus, um ser morto. Exatamente. A morte é o fim da vida. O corpo se desfaz e se torna pó. E o fôlego ou o espírito volta para Deus. Somos uma alma com vida, mas na morte nós tornamos apenas um cadáver, uma alma morta, um ser morto. Logo, os mortos não estão conscientes. Quando Deus toma para si o fôlego de vida que Ele nos deu, nossa alma morre, mas como veremos, temos esperança com Cristo. Os mortos sabem de alguma coisa? Depois da morte, o cérebro desfaz e ele não tem capacidade de saber ou relembrar de coisa alguma. Todas as emoções humanas cessam. Vamos para o livro de Eclesiastes, capítulo 9. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Amém? Amém. Eclesiastes capítulo 9. Para ele o amor, o ódio, a inveja há muito desaparece. Uma pessoa morta não fica consciente, por isso não percebe nada do que está acontecendo. Ele simplesmente não tem contato com os vivos. Eclesiastes 9:5 fala o quê? Está ali na telinha também. Quem quiser ler ali, ó. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Exatamente. Irmão, a morte é como um sono sem sonho. Na verdade, a Bíblia chama a morte de sono por 54 vezes. Jesus ensinou que a morte é como um sono. Abre sua Bíblia em João, capítulo 11. Aqui é uma passagem muito conhecida. João capítulo 11. Amém? Amém. Versículo 11 a 14. Alguém gostaria de ler?
Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Exatamente. Irmãos, Lázaro, ele já estava morto por 4 dias quando Jesus chegou. Mas quando se dirigiu à tumba, Jesus provou que é tão fácil para Deus ressuscitar alguém dos mortos quanto é para nós acordar alguém, despertar alguém que está dormindo. É muito confortador saber que nossos amados que já estão dormindo, descansando em paz, na confiança de Jesus. É tão confortador de saber dessa notícia, né? Que foi tão fácil Jesus despertar Lázaro, e será tão fácil quando Deus despertará os nossos entes queridos que estão descansando no pó da terra. O turno da morte, que nós mesmos poderemos atravessar algum dia, é um sono calmo e paz absoluta. Deus esquece de quem está dormindo no sono da morte? O sono da morte não é o fim da história. Na tumba, Jesus disse a Marta, irmã de Lázaro, João 11, 25, alguém gostaria de ler? Está com a Bíblia em João aí? João 11, 25. 25. Isso. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que morreram em Cristo dormem na sepultura, mas ainda têm um futuro brilhante. Aquele que conta até mesmo os cabelos da nossa cabeça e que nos guarda na palma da sua mão, não se esquece de nós. Podemos morrer e voltar ao pó, mas o registro da nossa individualidade permanece claro na mente de Deus. Enquanto Jesus vier, Ele acordará os justos mortos do sono da morte, da mesma forma que Ele fez com Lázaro. E em 1 Tessalonicenses, gostaria que os irmãos abrissem 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Deus, ele fala algo muito interessante para os seus filhos que estão aguardando a vinda dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, amém? Versículo 13, ele fala assim, está escrito aqui. Ele fala assim: não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristecesse como outros que não têm esperança. Essa é a primeira advertência que Deus nos faz. Ele não quer que nós ficamos tristes pelo fato de uma pessoa falecida, uma pessoa querida falecer. No versículo 16 ele fala: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, a ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17: depois nós, os que estivermos vivos, esperamos e seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18: consolais uns aos outros com essa palavra. Na Bíblia, no dia da ressurreição, o turno da morte se parecerá mais como um breve descanso. Os mortos não têm consciência do que está acontecendo. Aquele que aceita Cristo como seu Salvador serão despertados do sono da sua maravilhosa voz vinda do céu. A esperança da ressurreição não é a única. Temos também a esperança de um lar celestial, no qual Deus fala em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, capítulo